Felidae, Canidae e cetáceos no projeto Terra. Quando falamos de corpo planetário, estamos falando do planeta físico, da essência que o anima, Gaia, e de todos os reinos que o compõem. Então, a Terra é um corpo planetário criado com o propósito de ser, nas palavras do arcanjo Metatron, uma universidade projetada especificamente para a evolução da alma humana, ou seja, o jogo de integração das polaridades. O que isso quer dizer? Quer dizer elevar o padrão humano às esferas divinas da consciência, ou elevar a fisicalidade à angelitude, ou trazer o céu à terra. E tudo e todos participam disso, não somente os humanos. Assim sendo, o planeta e cada reino da natureza tem seu papel nesse grandioso projeto divino. Existem seres mestres, seres avatáricos de muitos quadrantes do universo, que em seu espírito de serviço concordam em servir de apoio à evolução de outros seres. Assim, muitos escolheram se manifestar na fisicalidade terrena, em formas mais primitivas, para serem esse apoio incondicional à humanidade. Aqueles que estão aqui imprimindo sua essência no reino animal, o fazem em forma de uma consciência de grupo, a espécie, portanto, não estão sujeitos à dualidade. Estamos falando dos Felidae, dos Canidae, ou seja, dos felinos e dos canídeos de Sirius A, bem como dos cetáceos de Sirius B. Estes seres não estão aqui na Terra para evoluir como espécie. Suas funções são unicamente de apoio à evolução dos humanos. Eles já são evoluídos. São seres de inteligência divina, de dimensões muito elevadas. Nossos animais felinos, cães, golfinhos e baleias, são protótipos criados pelos sirianos para executarem o trabalho de ancoragem de energias e frequências de altíssimo padrão. Os seres Felidae e os cetáceos sirianos imprimem porções de sua consciência nestes animais, para que eles cumpram seu papel de serem verdadeiras usinas de luz para a evolução da Terra. Eis um trecho de uma longa mensagem, na qual o arcanjo Metatron explica bem essa função. Sirius não é apenas constituído por duas estrelas binárias no cosmos, com planetas em órbita. É uma frequência vibratória de um reino que alcançou a ascensão cristalina. Por conseguinte, é uma ressonância celestial sagrada e uma forma de estar dentro de uma consciência muito expandida. Sirius está dentro de todas as dimensões, física e não físicas. As estrelas de Sirius são portais estelares, ou gateways, para estas outras dimensões, e os Felidae, Raptors e os cetáceos estão aqui em expressões matriciais variadas para ajudar a humanidade a crescer em consciência, para equilibrar a Terra e esta encontrar seu caminho de casa. Os sirianos são receptores e transmissores desta energia amorosa divina. Os felinos e canídeos entraram no planeta desde os tempos mais remotos em formatos e funções específicos. As versões atualmente na forma física no plano terreno estão no que pode ser chamado de a família felina e canina. Mas em sua matriz física na Terra, eles são apenas uma pequena parte da consciência de sua natureza siriana. A maior parte da sua consciência está acima do nível do plano da Terra. E em Sirius,
não existe essa separação entre caninos e felinos. Todos são a raça Felidae. O felino, por exemplo, opera muito no reino etéreo e invisível da antimatéria. A sua consciência total existiu e se manifestou na fisicalidade nas eras lemuriana, atlante e no início da era egípcia. Segundo o arcanjo Metatron, os mestres do sagrado Felidae estavam envolvidos na engenharia genética no templo da purificação em Poseidon, na Atlântida, durante a Idade de Ouro da Lei do Uno. Isto foi feito de uma forma muito positiva e benevolente, antes de essa tecnologia ser tragicamente mal utilizada pelos arianos, filhos de Belial, no triste fim da Era de Atlântida. Eu imagino que Metatron esteja se referindo aqui aos Anunnakis, que fizeram manipulações genéticas nocivas à humanidade naquela época. E ele continua dizendo que os Felidae sagrados de Sirius A e os cetáceos mestres de Sirius B são hábeis em integrar o espírito à matéria física. Isso não apenas dando força vital à forma física, mas também integrando os níveis de chakras mais elevados de consciência dentro da matriz física, no Merkana em nível multidimensional. Esta capacidade de trabalhar com a humanidade em termos energéticos envolve a ativação de chakras superiores e corpos superiores de luz cristalina crística. Este nível superior de consciência é a consciência Christus, ou crística, e os cetáceos são mestres cristalinos crísticos. Sua função renovada na Terra inclui assistir à transição da grade de polaridade magnética para a grade cristalina. Os Felidae estão ajudando a humanidade em manifestação física, mas também auxiliaram na maestria etérica, especialmente na Atlântida, na América Central e no Egito. Mas eles descem na forma física para nos ajudar nos campos emocional e mental. Certas raças, do que pode ser chamados de gatos e cães domésticos, são realmente derivações do design exclusivo dos Felidae e Canidae sementes estelares de Sirius A. Ou seja, cães e gatos são diferentes formas físicas da mesma fonte, geneticamente modificada a partir da Idade de Ouro da Atlântida. A engenharia genética foi um feito benevolente da aliança siriano-pleiadiana e é uma ação extremamente útil, muito apropriada para ajudar a humanidade. Assim, estes animais se tornaram cada vez mais densamente enraizados no plano terreno. Os cães reagem mais à frequência direta de suas emoções, ao físico, enquanto que os gatos reagem mais à vibração e às emanações de luz, ou seja, o não físico. Assim, os cães vão sentir e reagir à raiva e à culpa de uma forma mais tangível do que os gatos. Os gatos não podem experimentar a culpa, e este desapego das ondas emocionais humanas é o que os fazem parecer distantes. Eles desempenham funções específicas na assistência aos seres humanos. Ambos têm a capacidade de fundir seus campos de energia com o ser humano e são capazes de se tornar unicamente fragmentos de personalidade de seus cuidadores humanos. É por isso que alguns destes animais, muitas vezes, começam a exibir as características físicas dos seus donos, principalmente os canídeos. Os cães exalam uma lealdade extrema e amor incondicional, uma dedicação que é recebida energeticamente pelo humano e pode ajudar de muitas maneiras. Os cães e gatos tornam-se companheiros, curandeiros e protetores do ser humano. O felino tem o seu campo consciente muito mais no reino etéreo.
É por isso que muitas sociedades do passado adoravam as formas felinas do jaguar, do leão, tigre e puma. Era uma forma de conexão inter e multidimensional. O gato doméstico é capaz de prestar grande proteção aos seus cuidadores, protegendo-os de formas de pensamento indesejáveis e de energias negativas. Eles veem acima da luz visível e podem realmente ver o campo áurico humano, ou seja, o campo eletromagnético humano, e toda sorte de emanações de energia invisível ao olho humano. Quer dizer, eles veem a matéria física e não física. Um gato vê o campo da aura humana com grande clareza, em cores vivas e detalhes. Por exemplo, áreas de doença no corpo humano vão aparecer descoloridas para um felino. Então, muitas vezes, ele se coloca sobre a área e ronrona ou exala uma frequência de equilíbrio ou de cor para ajudar o reequilíbrio energético daquele corpo. Os gatos também são os únicos capazes de ajudarem os seres humanos não só a melhor compreender os seus sonhos e o mundo de interlúdios do sonho, mas também capazes de auxiliá-los a terem uma consciência mais lúcida durante um sonho. Em outras palavras, uma maior clareza consciente durante todos os estados dos sonhos. Já os canídeos, em especial os cães e os lobos, têm a mesma capacidade de sentir e ver muito mais dimensões do que o olho humano. Os cães são especialistas do campo material, sentem ou pressentem os campos áuricos e, de fato, são extremamente capazes de entender a ressonância direta do campo emocional humano. Além disso, ajudam os seres humanos a entenderem melhor seus sentimentos e seus bloqueios emocionais, nos ajudando a trabalhar com as emoções em um melhor estado de equilíbrio. Os cães são capazes de sentir e, na verdade, cheirar a doença dentro do corpo humano. Muitas vezes, eles vão deitar os seus próprios corpos na área da doença humana e fazer a transferência de energia para auxiliar o reequilíbrio daquela área em desequilíbrio. Eles também irão mentalmente projetar a consciência da doença para o ser humano, em comunicação telepática direta. Ou seja, se o seu cão detecta em você uma doença e você ainda não sabe, ele é capaz de lhe avisar telepaticamente. Os sirianos fazem diagnósticos exatos do que é necessário e canalizam a vibração necessária para ajudar o ser humano através desses animais. O serviço de cães-guias para cegos é outra área de serviço em que grandes laços afetivos são criados entre eles e o humano. Também a terapia e serviços de cães e gatos para trabalharem com crianças maltratadas, com doentes terminais, nos lares de idosos deprimidos, são exemplos de cura e terapia significativos, cada vez mais reconhecidos pela área médica e psicológica. Eu acredito que essas terapias interativas com os animais serão muito ampliadas em um futuro próximo. A medicina convencional terá que se render às evidências, porque o próprio ser humano irá cobrar isto de seus cientistas. E que também em um futuro muito próximo, vamos aprender a realmente amar esses seres, respeitando a sua divindade e liberdade de serem o que são, sem querer transformá-los em humanos, usando sapatos de lã, toucas, casacos, piercing na orelha e unhas pintadas. E de estimação serão todos os animais, não apenas aqueles com pedigree, ou seja, com uma etiqueta de marca,
e com um certificado de propriedade. Aprenderemos a amá-los em sua liberdade de ir e vir, sem correntes, soltos pela natureza, no sol, na chuva, na terra, na lama, em suas patas descalças. Livres como qualquer um de nós gosta de ser quando crianças, ainda libertos dos esquemas sociais. Os cetáceos. O reino habitado, circundando Sirius B, é essencialmente aquático, e os cetáceos, golfinhos e baleias, são aquáticos, mas também são de uma consciência suficientemente elevada para manifestar uma forma que possa se habituar igualmente em ambos os reinos, aquoso e terreno. Os cetáceos sagrados estão, de fato, em um estado elevado de evolução, e estão fisicamente aqui para ancorar a energia nas porções aquáticas da Terra, para permitir o equilíbrio planetário e facilitar a mudança de energia magnética para a cristalina. O etérico, não físico, retorno do Golden Dolphin, golfinho dourado, são os cetáceos sagrados com consciência completa em mestria avatar, auxiliando diretamente a humanidade a evoluir o seu campo cristalino. Eles são a rede cristalina viva, uma biblioteca de consciência para este planeta, que é muito amado por Sirius. Aceitaram a missão de encarnar na Terra como mensageiros da energia da fraternidade azul de Sirius, ajudando-nos a nós, seres humanos, nesta tarefa de experienciar a dualidade no caminho da ascensão. E sobre esses seres divinos é Arcanjo Miguel quem nos fala. Os cetáceos são considerados as espécies mais avançadas espiritual e intelectualmente da Terra. Visto que a Terra foi criada para a habitação humana, esses maravilhosos seres de luz foram enviados em sistemas estelares longínquos como guardiões da consciência divina para a espécie humana. Eles são os que registram os iluminados e também as consciências reduzidas de todas as formas de vida do início desta experiência subuniversal, não somente neste reino, mas também em muitos outros reinos neste subuniverso. Eles incorporam a história registrada da Terra, de todos os planetas, dos sistemas solares e das galáxias, e constantemente produzem ressoantes frequências de luz e informações avançadas. Os ensinamentos de sabedoria do passado de alguns dos mensageiros iluminados da sabedoria dos golfinhos e baleias produziram muita informação referente a esses poderosos servidores da luz. Os golfinhos e as baleias facilitam o entrelaçamento das matrizes de energia da consciência cristalina por todo o planeta. Isso permite aos humanos que estejam receptivos em termos vibratórios e prontos espiritualmente incorporarem as infusões mais aprofundadas do puro amor em toda a sua estrutura celular e experimentar os níveis mais profundos e refinados da comunicação telepática. Eles representam todos os seres da Terra, e sua missão e glória são manter a Terra toda em um campo áurico, líquido, de maior amor. Eles enviam uns tons de amor através das águas e para as profundezas da Terra, bem como para toda a humanidade, a fim de manter a evolução da consciência da Terra em movimento, de acordo com o plano maior. Eles não são conforme parecem ser na forma física. Eles são seres grandes e magníficos, a quem admiramos, e se formos receptivos, sentiremos sua energia amorosa à medida que eles patrulham continuamente os oceanos, espalhando as frequências de amor, harmonia e graça de nosso Deus, Pai e Mãe. Baleias e golfinhos interagem diretamente com a essência viva do planeta Terra
bem como com a consciência iluminada da humanidade. Eles não estão sozinhos em sua generosa missão nas águas do planeta. As tartarugas marinhas, as focas e as energias mineralógicas vivas dos recifes de coral desempenham papéis importantes e sucintos. Todos são energias incrivelmente vitais e positivas. Entretanto, os golfinhos e baleias é que são os portadores principais das vibrações necessárias para ajudar na ascensão da Terra. Muitas pessoas têm dúvidas se os cetáceos estão inseridos no contrato de alma de alguns animais que concordaram em servir de alimento aos humanos. A resposta é não. Nem nossos sirianos aquáticos, nem nossos felinos e canídeos estão aqui nesta condição. Eles são seres evoluídos em serviço planetário, tal qual as sementes estelares humanoides. Metatron nos diz: queridos humanos, está na hora de se conscientizarem de quem são esses seres e de deterem o genocídio ignorante desses mestres generosos que estão aqui para ajudá-los. Infelizmente, até mesmo na América do Norte, tribos indígenas são autorizadas a tirar a vida das baleias como um rito tradicional arcaico. Em algumas áreas, persiste a pseudo-justificativa e argumentação de que estes seres divinamente inteligentes são fontes necessárias de alimento. Queridos, nós lhe dizemos que tanto as baleias quanto os golfinhos jamais concordaram em servir de fonte de alimento para a humanidade. Esses seres contêm a mesma alma e energia que a humanidade, embora em uma matriz física diferente. Eles têm os mesmos pensamentos e consciência que vocês têm. A missão deles é importante demais para que a sua destruição continue sendo permitida. Eles nunca foram destinados a ser fonte de alimento para a humanidade. E está na hora de vocês reconhecerem esta verdade. Existem outros acordos com certas espécies de plantas, animais e peixes que estão aqui para servir a esta necessidade, mesmo nas regiões mais remotas. Mestres, vocês se surpreenderiam se soubessem que muitos de vocês coexistem como cetáceos, pois o espírito, a alma no interior desses seres, é de inteligência divina e faz parte do grupo de alma de vocês. Muitos de vocês, em eras passadas e na atual, existiram na multidimensionalidade como golfinhos. A energia dos golfinhos dourados veio à Terra originalmente para incorporar seus códigos a este planeta, antes que ele tivesse feito a transição total para a completa dualidade polar, ou seja, antes de Gaia cair na densidade. Eles são de natureza verdadeiramente cristalina e estão emitindo a ressonância da onda Om, do amor incondicional. Assim, a essência deles está voltando a desempenhar um papel importante na transição ascendente, tanto da Terra quanto da humanidade. Os cetáceos também estão envolvidos na recodificação dos discos solares cristalinos e na codificação da grade cristalina 144. Eles nadam em bandos etéreos sobre os discos solares e vórtices cristalinos para recodificar o planeta. Os golfinhos dourados estão trabalhando entre os sirianos, pleiadianos e arcturianos, que os incentivam a usar cristais para se conectarem com a grade cristalina, que está sendo finalizada no planeta para que a humanidade possa sustentar frequências mais elevadas, a fim de ajudar na codificação do seu DNA de 12 filamentos. Ao longo das eras, pelas correntes marinhas, muitos códigos doados pelo Sol são recebidos por Gaia em seus oceanos e rios. Os grandes cetáceos passam a vibrar esses códigos na forma sonora, e através destes sons podemos nos aproximar dessas estruturas codificadas ascensionais,
expressas no canto suave das baleias e golfinhos. Muitos animais aquáticos são reorientados pelos grandes cetáceos, e muita vida marinha já estaria extinta sem o socorro prestado por baleias e golfinhos. Eles sabem que possuem grandes poderes e grandes responsabilidades no meio onde vivem.